Hoje eu vou contar pra vocês a história do dia que eu descobri que a minha sogra implicava comigo. Não era porque ela não gostava de mim, sim por outros motivos. Ei, fica aí que tem história nova. Eu comecei a namorar um rapaz que era, tipo, 1 ano mais novo do que eu. E eu fui criada pra ser muito independente. Então, tipo, eu saí de casa por volta dos meus 16 anos, porque eu já trabalhava, já tinha meu dinheiro e tal. E a minha mãe sempre me criou, literalmente, pra eu me virar sozinha. Então, quando eu tinha essa idade, eu já quis logo sair de casa. E a minha cidade era uma cidade muito pequena. Então, logo, eu fiquei muito mal falada na minha cidade por ter saído de casa tão nova, né? E esse rapaz, logo no começo, era um amor de pessoa, um carinho pra cá, um carinho pra lá, um te amo pra cá, um te amo pra lá. Parecia realmente que eu tinha encontrado o homem certo pra mim. Quando eu conheci a mãe dele, ela foi super querida comigo, sabe? Super carinhosa, super educada. Era um amorzinho de pessoa, né? Aí eu pensei, nossa, ganhei na loteria de ter achado uma sogra tão boa, né? Mas não demorou muito pra ela começar a mostrar as garrinhas dela, né? Começar a falar mal de mim, começar a me tratar mal, só porque eu era a porra de 1 ano mais velha do que o filho dela. E fora que ela falava que eu tinha outra pessoa, que é isso, que é aquilo, porque eu nunca tinha muito tempo pra estar com ele, sabe? Porque durante a semana eu trabalhava em uma fábrica e no final de semana eu trabalhava no restaurante. Então, tipo, eu nunca tinha muito tempo pra estar com ele, sabe? Pra passar final de semana, pra dormir, isso e aquilo, porque eu trabalhava muito. Só que aí as picuinhas em volta da gente começou a incomodar ele e ele começou a brigar com a mãe dele por causa de mim. Aí vocês devem estar pensando, né? Poxa, que bom, pelo menos ele defendia ela, né, e tal. Mas não era bem por aí. Enfim, de tanto ele brigar que só com a mãe dele, ele acabou saindo de casa. E adivinha só, veio morar comigo, né? Porque, afinal de contas, ele tinha brigado por causa de mim. E até aí tudo bem, né? No início, era um amor de pessoa, uma maravilha. Me ajudava em tudo da casa. Mas não demorou muito pra ele começar também a mostrar as garrinhas, né? A querer me fazer de empregada dele. E óbvio que eu não deixava, eu reclamava, então a gente começou a brigar muito. Apesar do distanciamento com a mãe dele, ele sempre mantinha contato, né? Tipo, depois de um tempo eles se entenderam e tal, mas ele preferiu não voltar pra casa da mãe dele. Então eles continuavam mantendo contato, até que um dia ela nos convidou pra ir almoçar na casa dela. Aí nós fomos, almoçamos, tudo muito tranquilo, né? E eu, ele, a mãe dele, porque a mãe dele e o pai eram separados, né? E aí, depois disso, nós fomos lavar louça, eu e a mãe dele. E enquanto a gente lavava a louça, nós começamos a conversar. E aí ela virou pra mim e falou a seguinte frase, que era pra eu abrir o olho com o meu namorado, porque ele tinha um péssimo histórico de trair todas as namoradas dele. E que também não era pra eu confiar no pai dele, porque o pai dele não valia nada. De início eu pensei, né? Bom, isso deve ser picuinha dele, querendo me separar dele, querendo arrumar briga, enfim. Quem dera se fosse, né? Parte 2. Aí tá, beleza. Só que eu acabei não falando nada pra ele dessa conversa que eu tive com a mãe dele, justamente pra evitar mais confusão, né? Porque eu achei que era papo de mãe ciumenta. Aí beleza, passou aí uns dias, ele sempre chegava em casa do serviço depois de mim. Eu sempre chegava primeiro, logo depois ele chegava, né? Até que teve um dia em específico que eu tava me sentindo muito mal no trabalho, muito mal. Eu tava realmente, tipo assim, me sentindo bem mal, então eu decidi voltar mais cedo pra casa. Na verdade, meu chefe disse que eu poderia ir porque eu tava bem ruim, né? E aí, quando eu cheguei em casa, não é que o bonito tava lá em casa com outra menina, na minha casa, na minha cama. Gente, eu nunca desconfiei dele, nunca. Ele fazia as coisas tão bem que eu nunca sequer desconfiei. E a única pessoa que ainda tentou me alertar sobre ele foi a mãe, e eu não acreditei porque achei que era picuinha dela, só pra me separar dele. E depois de tudo isso, eu ainda descobri que ele já tinha sido demitido do emprego dele há muito tempo. E o pai dele tava cobertando ele todo esse tempo. E daí eu vim entender por que a minha sogra falou que eu não podia confiar nem sequer no pai dele, que não valia nada. Óbvio que eu terminei com ele depois disso, né? Que eu não sou besta nem nada de continuar no relacionamento desse. E depois eu tive uma conversa com agora, minha então ex-sogra, e ela me contou que de início ela gostou muito de mim e tal. E depois ela começou a fazer picuinha pra ver se eu desistia, pra ver se eu terminava com ele por causa disso, sabe? Porque ela viu que eu era uma garota boa, que eu não merecia o que ele tava fazendo comigo. E que as brigas que ele tinha junto com ela na casa não é porque ele tava me defendendo, e sim porque ela ameaçava ele dizendo que ia me contar, que era pra ele parar, que era pra ele me contar e tal. E ele falava que não, e era por isso que eles brigavam. E quando ele saiu de casa, ela percebeu que ela poderia perder ele por ela estar se metendo demais na vida dele. Então ela preferiu ficar calada e apenas tentar me avisar de alguma forma para que eu descobrisse por conta própria. Depois disso, ele ainda correu muito atrás de mim, querendo voltar e tal, mas obviamente que eu disse que não. E graças a Deus por isso, porque hoje eu tô com uma pessoa que realmente vale muito mais a pena. Enfim, foi isso.